E se ele nasce de um sentido, alguma experiência você fez para que você tivesse esse conhecimento, beleza? Então eles estão se opondo. Um pensa em racionalismo, outro pensa em empirismo. Para quem pensa em empirismo, sempre você vai ter um problema, porque vai ter experiências que você fez e você vai gerar conhecimento com relação àquilo que você ainda não fez experiência. Então o empirismo ele tem essa fragilidade na teoria dele. Ou seja, eu me baseio em coisas que eu já vivi para pensar em coisas que eu não vivi. O racionalismo não, ele racionaliza com amplitude. Tá? Cronologicamente avançando, a gente vai falar de Kant. Kant tem duas discussões que caiu em 2017 e 2018. Em 2017 caiu a questão da maioridade e menoridade. Para Kant, maioridade e menoridade tem a ver com autonomia. Quando a pessoa toma decisões sobre a sua vida, quando ela não se deixa influenciar por outras pessoas, a pessoa é de maioridade. Maioridade tem a ver com autonomia, com emancipação, com ser dono das suas decisões. Se você deixa que outra, ou se você precisa que outra pessoa decida por você, você é de menoridade. Já caiu de Kant também a questão do juízo a priori e juízo a posteriori. Juízo a priori, juízo analítico, aquilo que você já tem como ponto de partida de informação. Juízo a posteriori, juízo sintético, aquele que eu preciso de uma experiência a mais. Brincadeira mais simples que tem, imagina que você tem uma maçã na mão, aliás, você tem uma maçã na mão e eu digo para você, isso é uma maçã, essa informação você já tem, conhecimento a priori. Mordi a maçã, conhecimento a posteriori, você precisa morder a maçã para você saber o sabor que eu estou sentindo. Tá? Então quando eu falo de juízo a priori, o Kant fala assim, existem conhecimentos que você tem já com você. Juízo a posteriori, existem conhecimentos que você vai adquirir com novas experiências. Se fosse, como não caiu no ano de 2016, se fosse apostar em um tema de Kant para cair nesse ano, eu diria que eles cobrariam sobre aquilo que ele chama de Revolução Copernicana de Kant. Mas isso é uma aposta, tá? Eu estou analisando as 3 últimas provas. Tá? Essa é uma pergunta que seria óbvia na sequência. Tá? Então, quando a gente fala de... pode ser que não caia. Tá? Revolução Copernicana de Kant, a gente está falando o seguinte, até agora, até Kant, as pessoas pensavam foco no objeto. O Kant começa a pensar em foco no sujeito. Então, por que a gente chama de Revolução Copernicana de Kant? Ou Revolução Copernicana da Filosofia? Porque quando nós falávamos de Copérnico, o Copérnico trocou a ideia da Terra no centro do universo pelo Sol no centro do universo. O Kant está mudando o quê? Quer falar de conhecimento? Antes de eu pensar no objeto, eu tenho que pensar no sujeito que conhece. O sujeito que conhece, ele já tem informações, ele já tem vivências, ele já tem histórico. Se eu considerar o sujeito antes do objeto, eu vou perceber que ou eu posso avançar mais, ou eu acabo tendo que avançar menos em forma de conhecimento. Esse é o Kant, ok? Faltam mais 3 filósofos. Caiu também nos últimos dois, caiu em 2016 e 2018, Marx. Marx fala de luta de classes, Marx fala de uma relação de produção, Marx fala de classe dominante, classe dominada, Marx fala de exército de reserva, desemprego é bom para o empregador porque ele pode equilibrar salários, ele pode manter os salários baixos, ele pode explorar o seu trabalhador. Marx fala de massificação, de homogeneização. O Marx fala de ideologia, tá? Uma forma de manipular. Só para você lembrar lá da famosa frase do Marx, a religião é o ópio do povo. Então você vai ter em Marx a ideia da força da ideologia controlando a forma de pensar da sociedade. Tá? E Marx baseia toda a sua filosofia sustentada pela ideia de bens materiais, ou seja, a classe dominante, ela quer enriquecer. A classe dominada, ela quer sobreviver. Nesse jogo de forças, a classe dominada, a gente vai ter a luta de classes, e aí a gente vai ter aquilo que é o fenômeno da mais-valia. O que é mais-valia? Exploração da classe oprimida, que quer sobreviver. Em nome disso, a classe dominante ela vai sempre enriquecer, ela vai sempre ter ganho, ela vai ter sempre vantagem. Penúltimo filósofo que caiu nesses últimos Enem, dos últimos 3 vestibulares, estou com o Enem na cabeça, tá? Nesses últimos 3 vestibulares foi o tema do Nietzsche. Caiu 2 coisas do Nietzsche, eu vou também fazer uma aposta, pode ser que não caia Nietzsche. Tá? Caiu a questão do super-homem, a ideia da superação da moral de escravos, da moral de rebanho.
Tá? Para o Nietzsche, nós vivemos uma sociedade decadente, e se a nossa sociedade é decadente, ela precisa ser revista, ela precisa ser revista os valores, ela precisa ser revista sua forma de pensar. Tá? Para o Nietzsche, a gente não vive uma sociedade boa, a gente vive uma sociedade pautada numa sistematização, onde a gente basicamente faz tudo aquilo que todo mundo espera que a gente faça, a gente não faz aquilo que a gente gostaria de fazer. Então o Nietzsche defende a ideia de que nós não precisamos de homens, a gente precisa de super-homens, pessoas que deem conta de superar essa moral de rebanho que ensina você a fazer tudo aquilo que você acha que a sociedade quer de você, e você acaba reproduzindo aquilo que a sociedade espera. Nietzsche também briga com duas forças, apolínea e dionisíaca. Força apolínea, Deus da razão, você faz aquilo que a razão social manda você fazer, você faz aquilo que a sociedade espera que você faça. Nietzsche fala assim: pensa se você pudesse tomar vinho. Tá? Por isso que ele chama de força dionisíaca. Dionísio é deus do vinho. Tá? O que você faria se estivesse embriagado? Você ia ficar atendendo o que todo mundo quer, ou você ia fazer o que você quer fazer? O Nietzsche fala assim: ali você vive. Tá? Para o Nietzsche, a vida só tem sentido se você vive aquilo que você gostaria de viver, se você abre mão daquilo que a sociedade espera de você. Tá? O último filósofo que caiu foi o Sartre. O Sartre caiu discutindo a ideia de existência e essência. O Sartre critica veementemente a ideia de essência. Para ele, a essência é um engano, a essência é uma construção. A gente não nasce, eu tenho uma essência boa. Não, você não tem uma essência boa, você tem uma existência e você constituiu uma essência boa. Para ele, você existe e depois você dá sentido para a existência. Se fosse apostar alguma coisa para cair Sartre de novo, eu diria que cai a ideia de liberdade para Sartre. O que é a liberdade para Sartre? É a capacidade que você tem de fazer as suas escolhas. Então, para Sartre, você é o responsável das escolhas que você faz. Ele tem uma frase emblemática que diz isso, termina inclusive com ela: não pergunte o que o mundo fez de você, pergunte o que você fez com aquilo que o mundo fez de você. Então, se você pegar a filosofia do Sartre, o que está lá na filosofia do Sartre? Na filosofia do Sartre está a perspectiva de que tudo aquilo que você faz é responsabilidade sua. Então, as escolhas são suas, a decisão é sua. Tudo aquilo que é resultado também é fruto daquilo que você escolheu, de como você resolveu dar sentido à sua existência. Você existe e desde que você começou a fazer escolhas, você começou a moldar aquilo que você é. Tá bom? Espero poder ter ajudado. Tá? Vamos ser muito sinceros, né? Não é assim de última hora que a gente vai salvar o mundo, mas eu espero que eu possa ter dado alguma dica aí que eventualmente você bater na prova. Nos últimos vestibulares caiu isso, né? Pode ser que eles mudem toda a prova, né? Se cair mais ou menos essa mesma pegada, está resolvido. Eu não falei aqui, pulei um, tá? Eu não falei do contratualismo. Caiu nos 3 anos, olha aí, eu já ia pular fora, é assim. Vocês iam perder essa dica de caça, tá? O que é o contratualismo? O contratualismo é a ideia de que a sociedade, por algum motivo, entendeu que nós precisamos de um Estado. A pergunta que os 3 contratualistas fazem, só são 3, Hobbes, Locke e Rousseau. Thomas Hobbes, John Locke e Jean-Jacques Rousseau. O que os 3 pensam? Que nós temos motivos e por esses motivos nós constituímos o Estado. Para o Hobbes, a gente constitui o Estado, nós somos animais. Nós somos vorazes, nós somos selvagens, nós nos matamos por poder e por espaço. O homem é o lobo do homem. Para controlar esse homem selvagem, o que eu preciso? Eu preciso de um leviatão, um Estado poderoso, forte, encorpado, que dê conta de controlar a selvageria humana. Se cair propriedade privada, falando de contratualismo, de contrato social, propriedade privada é Locke. Tá? Por que é Locke? Porque o Locke ele defende os interesses burgueses. E o Locke está num contexto da Revolução Gloriosa e ele está falando assim, olha, a burguesia precisa ter direito àquilo que ela produz. Então quando a gente fala de Locke, a gente fala dessa dinâmica de independência, igualdade, liberdade e propriedade privada. O homem tem direito à propriedade privada e o seu direito à propriedade privada se dá porque o homem é livre. A primeira propriedade é a própria posse de si mesmo. Ok? Inclusive isso foi uma das questões que teve recentemente. E o Rousseau, para o Rousseau o homem é bom, porém a sociedade corrompe. O que na sociedade corrompe o homem? Para o Rousseau, o que corrompe o homem na sociedade é a propriedade privada. Então do Rousseau a gente chama isso de mito do bom selvagem.
que é o mito do bom selvagem? É a ideia de que o homem é naturalmente bom, tá? Então o homem selvagem, o homem que vive na selva, vamos pensar que o Rousseau está lá saboreando os primeiros registros das Américas recém-descobertas, e ele fala assim, olha, se o homem evoluiu disso, tem alguma coisa nesse percurso dessa evolução desse homem selvagem até os nossos dias que fez com que o homem se estragasse. E ele vai colocar essa responsabilidade sobre a sociedade pautada na propriedade privada, ou seja, desde que o homem começou a se comparar, querer ser um melhor que o outro, ter mais do que o outro, o homem se corrompeu. Então, para o Rousseau, o homem é bom, porém a sociedade o corrompe. Beleza? Esses são os 3 contratualistas, se cair algum deles. Se falar de tripartição do poder, aí é Montesquieu, mas aí não é contratualismo, tá bom? Espero ter ajudado vocês, uma boa prova amanhã. Final de dia também estou cansado, tá? Então desculpa o vídeo aí de última hora, mas espero que possa ajudar vocês. Valeu? Boa prova, senhores e senhoritas!